agora na rádio. O Cantinho da Boneca Africana. Motivar e educar é nossa missão. É nossa missão. O patinho amarelinho. Da boneca africana. Todas as crianças merecem sonhar. Todas as crianças merecem sonhar. Não importa a sua condição, merecem sonhar. Todas as crianças merecem sonhar. Todas as crianças merecem sonhar. Todas as crianças merecem sonhar. Não importa a sua condição, merecem sonhar. Todas as crianças merecem sonhar. Todas as crianças são especiais. Não importa a sua condição, são especiais. O facto de seres autista, albino ou vitilindo não te limita de sonhar. Mesmo que tenhas TDAH. Bom dia, amiguinhos do meu coração. Bom dia, já estamos de volta para mais um programa, o Cantinho da Boneca Africana. Bom dia, papás, bom dia, avós, bom dia, tios e tias, primos e primas. Esse é o nosso maravilhoso programa, o Cantinho da Boneca Africana. Entramos um pouquinho atrasados, mas estamos aqui para fazer o que bem nós fazemos, que é então o nosso programa, o Cantinho da Boneca Africana. Cumprimentar também a todos que nos acompanham a partir do Facebook e do YouTube da Platina Line. Esse é o vosso programa, o Cantinho da Boneca Africana, o programa de todos os sábados, aqui na melhor rádio, a frequência que vocês sabem, 96.8 Platina FM. Nós vamos agora fazer um curtíssimo intervalo rápido, porque estamos mesmo em cima do nosso tempo e a vossa amiguinha já volta para então falarmos com o nosso Titi que cá se encontra do Momento Externato Emirais. Até já. Olá, boneca africana. Oi, Tisso. Boneca, tive um sonho. Sério? Sim, sonhei que estava no oceano. Uau, que bom. Mas não percebo porquê. Deixa comigo. Este sonho é porque estavas na onda da imaginação, acompanhada da melhor água. Melhor água? Como assim? Sim, Tisso. A água Atlantes. Água com qualidade e segurança nos ajuda a ficar mais fortes e mais saudáveis. Água Atlantes, onda de frescura. E estamos de volta, como a vossa amiguinha bem disse. O nosso intervalo seria curtíssimo porque estamos em cima da hora, mas não posso deixar de dizer quem está hoje a trabalhar com a amiguinha boneca africana. Na técnica temos o Titi Oni Samuel, na coordenação Titi Rosa de Souza e no streaming o Titi Vadilson. E claro, no microfone, na produção, a amiguinha boneca africana. Dizer que podem ligar para nós a partir do 944 50 79 77 ou também mandar mensagens nas páginas Platina FM no Facebook e Platina Line também no Facebook. E também nas páginas da Boneca Africana, no Facebook, Nadia Aragão Boneca Africana, e no Instagram, Boneca Africana Projetos, para então deixar alguma pergunta para o Titi que cá se encontra, podem dar alguma contribuição e também felicitar quem hoje completa mais uma primavera, o último sábado do mês de outubro. Então, podem ligar para nós para desejar um feliz aniversário e contribuir então para o nosso tema de hoje. E como já tinha falado, não é? Já temos o nosso Titi para falarmos um pouquinho sobre um tema que é de extrema importância, como tantos outros que vêm cá
parar no nosso cantinho. E o nosso Titi que cá se encontra hoje é o Titi, deixa-me cá ver para não errar, porque às vezes a vossa amiguinha boneca africana... Então, para não errar, o nome do nosso Titi é Constâncio. Constantino, olha, já viram? Já viram, amiguinha? Bom dia, Titi Constantino. Bom dia, Seja bom dia. muito bem-vindo. Obrigado, Nádia. Bom dia, obrigadinho. Sinta-se à vontade que esse cantinho hoje é do Titi. Obrigado. Estamos à vontade. Exatamente. Okay. Titi, vamos falar um pouquinho sobre a participação dos pais e encarregados de educação nas tarefas. Exatamente, Nádia. Pois, um tema que vamos puxar um pouquinho as orelhas dos nossos pais, não é? Pois. E eu gostava então que começássemos o tio por responder qual é a importância da participação dos pais e encarregados nas tarefas dos filhos. Pois, obrigado, Nádia, pela pergunta. Primeiro, saudar a equipa Platina, os encarregados de educação e, fundamentalmente, as nossas criancinhas. Exato. Constantino Lemos é o meu nome, venho do Externato Emirás, tal como também o programa remete ao nosso colégio. O nosso tema é, como disse de princípio a Nádia, é importante porque vem essencialmente para reforçar aquilo que tem sido a nossa atividade na sala de aula, que as tarefas, ou seja, a participação dos pais nas tarefas. Para compreendermos efetivamente este tema, é preciso olhar nas duas palavras-chave, encarregado de educação e tarefas. Portanto, quem é encarregado de educação? Um elemento que acompanha a criança, sendo de base judicial, pode ser filho ou alguém que tem um filho, alguém que tem ou que acompanha por afetividade. Naturalmente, este torna-se o pai ou, o encarregado de educação. Portanto, tarefa. Para compreender tarefa é preciso que compreendemos na essência que é um elemento particular que faz parte do plano de aula. Exato. Precisamos compreender antes o que é plano de aula e qual é a posição da tarefa. Plano de aula, segundo o Libânio, é toda a atividade sistemática que o professor estrutura, o qual vai envolver métodos, técnicas, atividades para a execução da aula. Tanto, o que é a aula? A aula será o desenrolar de toda a planificação da aula. A aula em si tem várias fases, 3 fases, efetivamente, que é a introdução, desenvolvimento e consolidação. Exato. Na introdução, como bem sabemos, ou didaticamente falando, na introdução o professor desperta o interesse do aluno à aula. Por exemplo, sempre que nós saímos de casa, quando ligamos o carro, temos 10 minutinhos para aquecer o motor. Exatamente. Tanto serve para despertar ou para não colocarmos em perigo o nosso motor, o motor do nosso carro. Tanto na aula também acontece da mesma forma. A criança, para reagir à aprendizagem, é necessário que seja motivado. Logo nos primeiros 5 minutos, numa aula de 45 minutos, ou 10 minutos numa aula de 90 minutos. Depois temos a fase do desenvolvimento, que é o período no qual o professor estrutura ou constrói conhecimento para a passagem à criança. Conceito, aprender, por exemplo, substantivos, nomes, identificação dos substantivos, assim por diante. A consolidação é o período em que a criança vai aplicar aquilo que foi aprendido. O aluno aprende a aplicar aquilo que foi aprendido. Depois há outro elemento essencial, que são as tarefas, que vem reforçar aquilo que a criança aprendeu. Onde é que ele exatamente, ou lá no caso a criança, executa a tarefa em casa. Certo. Portanto, em casa. Em casa é o período, o espaço onde a criança vai aplicar a tarefa. No entanto, a tarefa está dada, a criança vai a casa, quem acompanha é o pai encarregado de educação. Mas há uma falha dos nossos pais encarregados de educação, quando se trata das tarefas dos filhos, não ajudarem, não contribuírem para que essa tarefa seja feita. E infelizmente, essa é a razão da colocação do nosso tema. E infelizmente, muitos encarregados de educação não participam na feitura das tarefas, dando a responsabilidade particular à criança. Então, desta forma, complica muito a concretização dos nossos objetivos. Nosso objetivo, no caso, enquanto professor,
O professor, ao orientar uma certa tarefa, tem um certo objetivo a atingir. Há um conteúdo específico a ser concretizado. Entanto, quando a criança não faz a tarefa, logo dificulta o cumprimento daquilo que foi nosso objetivo. Portanto, a participação dos encarregados de educação deve ser especificamente salutar. Portanto, agora há que analisar, Sandra, como é que os encarregados devem participar da tarefa escolar. Que cuidados devem ter nas tarefas escolares? Quando devem deixar, entre aspas, as crianças fazerem aquilo que foi orientado? Portanto, eu acho que deve ser a grande preocupação dos encarregados de educação. Okay? Mas como é que tem sido, olhando agora para o externato, os pais têm ajudado, têm participado nas tarefas dos filhos quando os meninos levam a casa? Externato em Mirais. Efetivamente, afirmativamente. Porque há uma semana, por exemplo, eu orientei uma tarefa a uma menina que tem uma certa dificuldade em grafia. Okay. Ela escrevia de uma forma muito grande. Portanto, orientei uma cópia. Orientei caligraficamente como é que devia proceder a tarefa. O incrível é que a criança levou, fez a tarefa não como orientado, Nádia, não como orientado. O encarregado de educação, ela chama-se Melaninho, é bom que citamos assim, Melaninho. O encarregado de educação pediu que ela apagasse a cópia que ela fez, pegou o material que enviei e seguiu a risca aquilo que foi orientado. Eu fiquei muito emocionado. Em um dia, escrevi isso, em um dia a menina, felizmente, mudou de caligrafia. Hoje está lá, confirma isso o encarregado de educação, porque eu cheguei de elogiar abertamente a menina pelo fato de ter feito. Não, também assim, a menina só alterou, só mudou a caligrafia porque houve a participação do encarregado de educação. De uma forma geral, sim, os encarregados participam. De uma forma geral, de uma específica, como disse a Nádia, ainda há aqueles encarregados hipersensíveis, que quando nós orientamos uma certa tarefa, não colocam a criança ao desafio, porque a tarefa tem a tendência de tornar a criança autônoma, a criança organizada, atenta em relação a um determinado conteúdo. Infelizmente, os encarregados de educação, muitos encarregados de educação, ainda ontem tivemos uma reunião geral a nível mesmo no colégio, uma professora disse a mesma coisa, há encarregados que fazem a tarefa para os alunos. Pois. Quer dizer, esses encarregados devem ter a compreensão que a tarefa é mesmo para a criança, não para os encarregados de educação, porque quando o encarregado de educação faz, tendo em conta a sensibilidade que o pai tem, muitas vezes, dificulta o cumprimento de objetivos preconizados da escola, primeiro, depois, de uma forma geral, da Angola, porque todo o conteúdo é estruturado, é seguido em decretos, né? Nós planificamos de acordo com aquilo que é orientado no Ministério da Educação. Então, quando o encarregado faz, o perfil de saída da criança da classe que se encontra não será efetivamente concretizado. Então, a tarefa é para a criança. A criança deve ser orientada melhor pelo encarregado de educação. Olha, deve-se fazer desse jeito e esperar mesmo que haja dificuldade, porque a tarefa é para solidificar aquilo que aprendeu. Se há dificuldade, há que trabalhar o discurso. Discurso, por exemplo, filha, vem para cá, o que é que se passa? Tem dificuldade? Onde tem falha? Olha, vamos tentar desta forma, vamos organizar melhor. Esse discurso que, de alguma forma, motiva a criança a ultrapassar dificuldades a nível didático que ela poderá encontrar. Agora, olhando para esse aspecto, não é, do que o professor acabou de dizer, notamos que os pais acabam por viver vários desafios hoje e que eles não se permitem estar nesses desafios, fazendo então as tarefas dos filhos. Hoje. Enquanto professor, que mensagem deixa para os pais que têm essa atitude, que não se desafiam a respeito de estar aí a ensinar, a orientar, se assim posso dizer, os filhos a fazerem as suas tarefas? Obrigado, Nádia. É uma pedagoga, Maria Silvestre, que fala muito em relação do objetivo central da tarefa. Ela não só tem a tendência de
ocupar a criança, entre aspas, ocupar a criança, ela também tem um objetivo fundamental, que é estreitar a relação da criança com os pais, o encarregado de educação, estreitar. E muitos encarregados, Nádia, infelizmente, no século XXI que nós estamos, a pressão econômica é alta e tem sempre a justificação de que não tenho tempo, chego às 22, está a dormir a criança. É necessário que se faça mesmo um esforço, de tirar pelo menos 10 minutos para falar com a criança. E aí, disse bem a Nádia, estar mesmo aí, não despachar a coisa. Estar mesmo aí. Os encarregados de educação não têm noção do impacto que isso pode causar numa criança. Não têm noção do impacto que isso pode causar numa criança. Falo isso como professor. Quando ouço uma criança, por exemplo, a dizer que o papai ajudou, e vejo o resultado diário, cada dia lá no nosso colégio diário, quando os encarregados de educação participam. E foco muito na questão do discurso, porque ainda há encarregados que infelizmente não compreendem a pedagogia do ensino. Claro que aprendeu desse jeito, de uma forma muito militar, com muito respeito ao militar, de uma forma muito militar, com muito respeito ao militar, mas infelizmente, em vez de ajudar a criança, bloqueia. Exatamente. A criança tem medo, a criança foge de fazer a tarefa, não compreende que os encarregados devem compreender que o outro lado da tarefa é estreitar a relação da família, não é? Para, de fato, haja a concretização dos nossos objetivos. Sim, Nádia, respondendo diretamente, os encarregados devem fazer um esforço. Não devem dar responsabilidade simplesmente ao explicador ou simplesmente ao tio. Não, mesmo os encarregados devem tirar fim de semana, por exemplo. Nós no externato, como dia integral, saímos lá para 16 horas. Tanto os encarregados enviamos as tarefas especificamente sextas-feira. Tanto sexta-feira os encarregados de educação devem ter um tempo. Tem o domingo, tem o sábado. Exato. Acompanhar, verificar o conteúdo. Porque o outro lado bonito das tarefas é este. Quando o encarregado de educação tem acesso às tarefas, participa nas tarefas, ele tem a noção do que nós estamos a tratar, qual o ambiente escolar, que conteúdo estamos a lecionar, que métodos os professores estão a usar. São métodos que não favorecem o crescimento da criança ou favorecem, em que nível a criança está, que preocupações a criança tem. Tanto a tarefa não é uma atividade simplesmente para ocupar, é efetivamente para estreitar a relação família, tanto concretiza-se muito mais acima esses objetivos, se de fato houver participação dos encarregados de educação. Exato. E o professor tocou num ponto a respeito de os pais terem uma atitude militarizada, vamos dizer, agressiva. E também falou de os pais têm que conversar. Exato. Tem que haver diálogo quando estão a ajudar os filhos nas tarefas. Exato. Só que os pais erram, não é? Em gritar com os filhos, em ter uma atitude agressiva, que faz com que os filhos, quando chegam a casa, ou o pai, quando chega à noite, questionem então. O professor mandou tarefa. Exato. E o que é que os meninos fazem? Acabam por mentir. Dizendo que não, professor, hoje o professor não mandou tarefa, estamos livres. E acaba por ser recorrente. Exatamente. As crianças dizerem aos pais que não, o professor não mandou tarefas, porque já sabem da atitude que os pais vão ter. Exatamente. E muitas das vezes esses pais estão apenas preocupados em os filhos apresentarem os resultados dos exames. Exatamente. E quando são negativos, acabam por chamar nome aos filhos. Olhando para essa atitude que os pais, que os encarregados têm tido, professor, o que tem a dizer? Olha, bem dito, Nádia, o processo de ensino-aprendizagem não é um evento, é um processo. E disse bem, muitos encarregados só esperam o resultado trimestral, que complica efetivamente a compreensão geral daquilo que é a nossa atividade. Os encarregados de educação têm a obrigação de acompanhar desde o primeiro dia a criança até o término do ano letivo, porque, como disse a princípio, o processo de ensino-aprendizagem não acontece num dia. É como se podemos comparar com um camponês. Semeou, dá um período de tempo, porque esses resultados virão efetivamente em 10 meses. Tanto quando os encarregados de educação, muitas vezes,
só esperam um resultado, só esperam o último período, complica toda a atividade ou todo o processo educativo. O discurso, Nádia, o discurso militarizado, com muito respeito, volto a reiterar, não ajuda em nada. Forma simplesmente crianças depressivas, retraídas e não expressivas. O discurso do tipo comparativo, tu és fraco, em detrimento do outro, tu não vais a lado nenhum, tu és preguiçoso, burro, exatamente, tu és burro. Aquele discurso meio pesado, não pedagógico nem didático. E devemos olhar, Nádia, muitos encarregados têm essa postura porque têm essas crenças. Aprendi assim, vou ser assim e desta forma que meu filho vai aprender. Por experiência, como professor, eu digo que isto não leva a lado nenhum. Forma simplesmente os alunos que disse há bocadinho, deprimidos, retraídos e que não conseguem expressar aquilo que exatamente sente. O que se deve fazer é preciso aprender a desaprender e a reaprender. Vou repetir, é preciso aprender a desaprender e reaprender. Crenças arcaicas devem ser desafiadas diariamente, de modo que podemos agregar novos métodos de ensino, novos conceitos em relação àquilo que é a tarefa. Tarefa não é meio para o aluno simplesmente ser ocupado. Não. É um período para estreitar relações e para a concretização dos objetivos escolares. Os caros encarregados de educação precisam perceber isso. É uma criança, precisa do seu apoio. Com discurso pedagógico, já disse um bocadinho o que se passa, posso ajudá-lo, vamos organizar, fiz a tarefa, filho, em que posso ajudá-lo, tu podes fazer melhor, tu podes. Esse discurso muito mais pedagógico ajuda de alguma forma a tirar do fundo aquilo que a criança sente e o melhor que a criança tem. Portanto, o discurso deve ser esse, não depreciativo para não criar desconforto nem bloqueio no processo de ensino-aprendizagem. Certo. Okay. Olhando agora, professor, para o ambiente em que a criança vai fazer essa tarefa. Muitas das vezes, e nós vemos nas nossas famílias, Sim. a criança chega a casa, vai descansar, vai almoçar e depois vai para fazer as tarefas. E o ambiente muitas das vezes não é do melhor, tem muito barulho. Está na mesa onde os irmãos ou a mãe ou o pai está a almoçar, a televisão ligada. Como conseguir gerir isso? Bem colocado, Nádia. A ciência não se faz no barulho. A ciência não se faz no barulho. E onde há barulho e desorganização, não há aprendizagem. E os encarregados de educação devem estar cientes disso. Para as criancinhas devem também aprender. O que se deve fazer é criar um espaço tranquilo, um espaço para que a criança faça as tarefas e não há nenhum meio de distração. Infelizmente, os meios eletrônicos têm ocupado mais espaço nos quartos das nossas criancinhas. Os telefones, infelizmente, tentam tirar mais espaço daquilo que devia ser um período de silêncio, para que o aluno recorda aquilo que o professor explicou e conseguir fazer a tarefa. O conselho mesmo é este: retirar ou desligar, no período, se não dá para retirar, desligar num período, procurar um espaço mesmo em silêncio, porque a ciência não se deve fazer um barulho, nem na confusão, porque não haverá, de alguma forma, estrutura, nem organização para que se faça a tarefa. Portanto, o espaço deve ser totalmente tranquilo, quieto, para que a aprendizagem ou a feitura da tarefa seja eficaz. Agora, com as tecnologias. Em que cada dia há uma evolução, não é? E desde muito cedo os pais oferecem telefones, tablet aos filhos e acabam por, a criança ainda pequena, 9 anos, o pai não tem paciência, não tem tempo de ajudar na tarefa. Certo. O que é que acontece? As crianças acabam por ir para a internet, para o Google, investigar uma determinada tarefa. Exatamente. Que foi mandada pelo professor. Exatamente. Olhando para essa questão, quais são as vantagens e desvantagens
das tecnologias com relação às tarefas que são então dadas às nossas crianças. Pois, o tio Google, é famoso tio Google. Pois, ajuda muitas criancinhas. Vantagens e desvantagens. De fato, condenar o uso das redes sociais, não, do Google em relação às tarefas não seria didático nem pedagógico. E no século XXI que nós estamos também não seria prático. Por quê? Há questões e compreende-se o nível de ensino, por exemplo, a 7ª, 8ª, no nosso caso aqui, por exemplo, a 5ª e 6ª classe, que se deve sim orientar tarefas específicas para a investigação. Tarefas mesmo que o professor orienta, deve investigar uma similaridade de conteúdo. Aí sim, onde é que o aluno vai investigar? Claramente a internet. Tanto, mas deve-se ter cuidado. Porque o conteúdo que sai da internet ou do Google é bruto, não específico. É preciso que se filtre. E a criança não tem essa capacidade de filtrar conteúdos. Portanto, há necessidade, sim, dos pais estarem aí, presentes, acompanhar o processo de investigação da criança para que se tire aquilo que exatamente nós professores, no caso, solicitamos. Vantagens. O aluno aprende a investigar, a estruturar um conteúdo e, claramente, a usar os meios tecnológicos, né? Não podemos ficar na última carruagem, temos que avançar ao século XXI. Desvantagens são várias, porque muitas vezes nós professores orientamos certa tarefa e o conteúdo que se deve basear está no livro ou no caderno. Muitas vezes queremos puxar a mente da criança também, ou a racionalidade da criança. A criança, como já está habituada, com muita facilidade, vai ao tio Google, aquilo é rápido, tira o conteúdo. E agora, com a inteligência das crianças, acabam por pesquisar. Mas em relação a outra desvantagem, é mesmo a dependência. Se não tivermos cuidado, as crianças, toda e qualquer questão, vai ao tio Google. Outra desvantagem é mesmo a abertura que se pode dar ao perigo em relação ao mundo da internet. Há muito perigo, né? Muito perigo ao conteúdo que não são de idade, por exemplo, para ensino primário, a necessidade dos encarregados estarem aí, novamente reiteramos, para acompanhar e orientar aquilo que especificamente se pretende. Portanto, não devemos ficar fora a internet, ao tio Google, mas também colocar as crianças abertamente a esta teia seria um perigo. Portanto, não sei se foi específico na minha abordagem. Sim. Okay. Agora, olhando para... nós falamos um pouquinho dos desafios que os pais enfrentam, de muitos erros que eles acabam por cometer. Eu gostava que o Titi deixava aqui algumas estratégias que os pais podem usar para que haja resultados, né? Quando os professores passam uma determinada tarefa aos filhos. Deixa algumas estratégias para os nossos papais que nos ouvem. Pois, eu voltaria a dizer, Nádia, o que eu disse há bocadinho, os pais precisam aprender a ressignificar as suas crenças. Olhar para a criança, para o seu filho ou seu educando, como alguém que está no processo de aprendizagem. E este processo não se dá apenas num dia, é preciso que haja mesmo paciência e ver resultados que nós de escola pretendemos a serem concretizados. Primeiro, é olhar para a criança, olhar para o conteúdo. Olhe para o conteúdo, a matéria que o professor ensinou. Ler. Ensino primário é um conteúdo básico. Todo encarregado domina um conteúdo básico de ensino primário, pelo menos lá, nós, no Estanato Emirais. Em matemática, somatório, língua portuguesa, se calhar, adjetivos, o resto. Toda tarefa tem uma substância de conteúdo. Toda tarefa é baseada, em palavra mais miúda, num determinado conteúdo. A tarefa não é dada sem nenhuma substância, algo que não foi tratado. Não, a tarefa é dada de acordo com uma substância. O encarregado basta ler o conteúdo, ver a tarefa, logo consegue participar. Ao participar é preciso que haja técnicas, aí sim, Nádia, é preciso que haja uma estratégia de ensino. Tranquilidade.
calma. Primeira dica mesmo, tranquilidade e calma. Não gritar. Perguntar mais. Perceber o conteúdo de hoje, falaram de quê? O que é que se passou? O que é que a pessoa falou? O que é que aprendeu? Ouvir a criança, perguntar, ouvir. Tanto depois, orienta a criança a fazer a tarefa. E vai acompanhando. Ao acompanhar, é preciso que haja uma compreensão dos encarregados. Eles podem falhar. Ao falhar, ainda assim, não se pode gritar. Não se pode gritar. Ver a dificuldade da criança, explicar de uma outra forma, se é somatório, explicar de uma outra forma. Porque neste preciso momento, o encarregado de educação torna-se mesmo também professor. Exato. Então é preciso que haja mesmo técnicas, que é o centro de toda a atividade pedagógica, que são os métodos. Ser excêntrico, ser inquieto. Como é que eu posso tornar esse conteúdo mais fácil para a minha filha? Como é que eu posso tornar esse conteúdo mais compreensível para a minha filha? Tanto é isto que os encarregados de educação devem fazer. O discurso deve ser muito trabalhado, discurso. Porque há discurso, volto a reiterar, há discurso bloqueadores, há discurso desmotivadores que não favorecem o crescimento da criança. Portanto, respondendo à pergunta, o conselho seria tranquilidade, estudar especificamente o conteúdo, ler o conteúdo do encarregado, depois ver a tarefa e orientar a criança. Ela faça assim, 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 assim. Não fazer pela criança. Pois. Os encarregados hipersensíveis, se posso colocar dessa forma, hipersensíveis, que são aqueles que não querem colocar a criança ao desafio. Não sentem que a criança, basta dizer, papai, não vou conseguir, né? Logo pegam a tarefa, eles fazem. E com a grafia mesmo deles, é engraçado. Tanto que ontem, na reunião que nós tivemos lá, uma colega disse que passa também a professora Irima Caboclo, ela chama-se professora Irima Caboclo, e uma professora Filomena, no caso, sugeriu a professora Irima que também orientasse uma tarefa aos encarregados de educação. Tem toda brincadeira, né? Certo. Mas claramente o correto é ligar para o encarregado e pedir que não faça a tarefa para as crianças, porque nós temos um certo objetivo, como disse atrás, já atingir aquelas tarefas, não é? Portanto, o objetivo não é atingido se o encarregado é que faz a tarefa. Por mais sensível que nós sejamos, está a chorar a criança, dá um tempinho, está a chorar, dá um tempinho. Tanto dá o que ela quer, se calhar um almoçozinho, um descanso, depois vem à mesa. Tem a tarefa, tem que terminar. Tem 2 dias, tem o sábado, tem o domingo, é um período que eu acho que a criança pode efetivamente fazer a tarefa. Certo. Ok. Isso até faz-me voltar no tempo. No tempo. Agora, Titi, já estamos mesmo no final do nosso programa. Ok. Para quem vão os beijinhos e deixar o contato do externato, as páginas e onde está localizado. Pois, os beijinhos vão especialmente para a minha esposa, Helena Gaspar, o meu filho, Duchane Lemos, a minha mãe, Natália Jamba, os meus irmãos, os meus colegas do Externato Emirás, em especial também a nossa diretora, a doutora Paula, a nossa pedagógica, a professora Luísa, todos os alunos do Externato Emirás, efetivamente, e aos meus amigos. O Externato Emirás está localizado no Lar Patriota, bem depois do condomínio Curitemo. Por detrás nós estamos aí bem localizados. Os contatos, as páginas. As páginas, nós temos sim o Facebook. Nós estamos com Externato Emirás. Contacto é 921-365-965. Muito obrigada, professor, e esperamos tê-lo mais vezes. Obrigado, Nádia, obrigado à equipe. Tanto estamos juntos, bem-haja a Platina Line. Então, obrigada. Okay. E assim foi então a nossa primeira parte com o nosso Titi, professor do Externato Emirás, e falamos sobre a participação dos pais e encarregados de educação nas tarefas. Ficou aqui passada a mensagem aos nossos papais e agora já não vão fazer as tarefas dos nossos amigos, vão falar com mais tranquilidade, com mais leveza, com os nossos pequenos quando estão a ensinar as tarefas. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos com a nossa última parte. Até já.